Hoje nós estamos conversando sobre a saúde bucal e a relação dela com a nossa saúde completa. E no bloco anterior, a doutora Márcia destacou o quanto a saúde bucal é importante, é um ponto de preocupação para quem tem diabetes, que a gente sabe que é uma doença que só está aumentando no nosso país. E por quê, doutora? Qual que é a relação? Continua explicando para a gente qual é a relação desses assuntos. Em primeiro lugar, você disse, né, que ela está aumentando, né, e realmente é verdade, porque existe o diabetes mellitus hereditário e existe o adquirido. E o adquirido ele tem a ver com o estilo de vida, com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que ela estava falando, que é sobre hábitos, né, hábitos não saudáveis, e nosso estilo de vida não está saudável em geral, né, e isso tem aumentado mesmo o diabetes por idade, né. E, na verdade, olha, como está dizendo aqui, ele pode ser por fatores hereditários e ambientais, né? Então, na verdade, é o ambiente, uma doença também silenciosa que você não vê, você vai ingerindo carboidrato, você vai tendo uma vida não saudável, você não vai fazendo atividade física, e isso vai juntando tudo, e a sua insulina acaba, ela para, não tem mais como não dá conta de processar tudo isso. Daquilo que a gente está vivendo. Mas a importância dela na odontologia é que hoje já se sabe que é um caminho de mão dupla. A doença periodontal que eu expliquei agora há pouco o que era e o diabetes. Então, o que acontece? Se eu tenho diabetes, eu tenho uma facilidade, uma dificuldade de cicatrização. Então, todas as enfermidades que têm a ver com cicatrização, elas estão mais favorecidas aí, né? E aí o que acontece? Se eu continuo com uma higiene não adequada, eu estou aumentando as possibilidades de ter uma doença periodontal, que é o quê? Aquilo que eu estava dizendo anteriormente, que é a sujeirinha que vai entrando naquele lugar que está o dente, que está o entorno do dente, ela entra, e eu não me dou conta que ela está lá. Aí ela vai indo até o osso e vai como se estivesse corroendo esse osso, todos aqueles micro-organismos que estão ali em volta. Quando faz isso, essa gengiva incha, fica cheia de sangue, ela abre mais espaço para mais bactérias, mais alimentos, mais... E os bichinhos da boca, eles são anaeróbicos, ou seja, eles não gostam de oxigênio. Quanto mais escondidinho ele tiver lá dentro, mais ele prolifera, mais vai ficar cheio de coisa ali. E aí, volta a história que a gente falou, pode ir para o sistema, para a corrente sanguínea, ou pode simplesmente agravar o diabetes. Por quê? Porque vai mexer com a glicose do organismo. Então, tanto a doença periodontal vai fazer mais mal para o diabetes, quanto o diabetes já tem uma facilidade para ter isso. Então, se eu já tenho facilidade, o que eu tenho que fazer? Cuidar mais do que as outras pessoas, entendeu? Se eu já teria que cuidar dessa higiene, se eu já teria que fazer todo um cuidado redobrado, como diabético, eu tenho que cuidar muito, porque os problemas bucais no diabético, eles são a sexta causa grave de problemas graves dentro do diabetes. De complicação. De complicações. Isso só para o paciente do diabetes descontrolado, aquele que não toma direitinho, que está com os níveis altos, ou mesmo um paciente que está controlado, a sensibilidade dele ainda existe? Ele tem uma sensibilidade, ele vai ter uma sensibilidade. Aí tem a ver com os hábitos orais, com a limpeza, com as coisas que ele tem que fazer dentro da boca. Então, além dele controlar o seu diabetes com a insulina, com o médico, com tudo, ele ainda tem que controlar os seus hábitos orais, os seus hábitos de higiene na boca. E aí a gente vê o quanto é importante que esse paciente também dê atenção para esse ponto, porque talvez não se saiba disso, que é uma consequência do diabetes, inclusive, né, doutora? E o que acontece muitas vezes? A pessoa vai perder dente, começa a perder dente, e ela pensa, o diabetes faz eu perder dente. Mais ou menos. O diabetes me dá uma fragilidade, que eu tenho que cuidar melhor, porque eu posso ter uma doença periodontal que vai reabsorver o osso do meu dente e meu dente vai cair. Entendeu? Então a consequência é essa, entendeu? E aí o que acontece? Se eu não tenho osso, nem implante eu posso fazer. Eu ia perguntar isso. É um paciente que também vai ter mais dificuldade para o implante, então, para repor esse dente perdido. Eu perco todos os meus dentes, não tem problema, hoje tem implante, entendeu? Se eu tiver um problema periodontal nesse nível, eu vou perdendo o dente porque o osso faliu. E aí, como vai acontecendo? Eu vou ficando sem osso, não há o que fazer, entendeu? Não tem onde prender esse implante, porque tem que ter o parafuso, tem que ter o... Que a doutora explica melhor do que isso, mas a gente sabe que tem que prender em algum lugar. Preciso do osso, tá, entendeu? Então, obviamente que há soluções, hoje em dia a gente pode fazer implante de osso, ou como colocar o pozinho de osso, tudo isso, mas não quer dizer que seja simples e fácil, entendeu? Doutora, esse controle que a gente tem aqui,
de aferir a glicemia antes do início do tratamento. Isso em cada consulta é preciso ou não? Só quando vai começar o Em primeiro processo? lugar, a gente estava falando anteriormente sobre você contar para o médico, né? É muito importante você contar, mas também é muito importante o dentista perguntar e fazer uma boa anamnese. Ainda mais se eu for fazer um procedimento cirúrgico, se eu tiver que fazer alguma coisa mais invasiva nesse paciente. Então, eu preciso saber como ele está. Como está seu diabetes? Você tem diabetes? Como está? Aí ele fica meio em dúvida, eu vou me contactar com o médico dele. Eu preciso saber exatamente como anda aquele indivíduo. Ou não quer contar, que não está ou ele não controlado. quer. Mas muitas vezes acontece isso. Estou ótimo. Então, pera um pouquinho, vamos saber. Porque muitas pessoas tentam negar, né, a enfermidade, né? Então, é algo... E aí, quando eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou ter que me contactar com o médico nesses casos. Porque se eu não tiver certeza que está bem controlada, se a gente fez, né, a aferição e deu descontrolada, sabe? Aí realmente eu vou ter que entrar em contato com o médico antes de fazer qualquer tipo de cirurgia. E há mais coisas, por exemplo, eu vou ter que fazer essa limpeza antes, raspagem, curetagem, porque como é que eu vou poder fazer um procedimento cirúrgico numa boca que tem alguma contaminação mais grave, entendeu? Mas isso, eu queria deixar muito mais claro, o que é mais importante para a gente falar, é o quanto ele tem que se cuidar mais do que um indivíduo que não tenha a doença, entendeu? Ele tem que cuidar mais da sua higiene do que os outros, que já tem que cuidar. Então, a gente não vai falar agora sobre o que é ideal para a população comum. O que é ideal para o paciente com diabetes? O que é cuidar mais, no caso dele? Por exemplo... Aumentar a quantidade de escovação? Isso. Por exemplo, vamos supor, eu já tenho uma fragilidade. Aí eu comi carne. E a carne entrou ali naquele vãozinho, né? Aí o que acontece? Eu falo assim, nossa, entrou alguma coisa. Mas eu não vou escovar agora. Aí eu vou fazer isso, vou trabalhar, vou fazer isso. O periodonto, ele dá uma informada, assim, logo que você come. Ele faz como se fosse assim, uma campainha. Bem, olha, tem alguma coisa aqui. Só que depois ele para de informar. É como se ele tivesse uma memória curta. Ele para de informar. E aí você fala, não tem mais nada. Saiu. Saiu. Mas não saiu. Entrou, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Terminei de comer, dou uma corridinha ali no banheiro, passo o fio dental, escovo, porque eu tenho uma fragilidade maior. Então, se eu poderia ficar 2 refeições e na segunda eu fazer alguma coisa, no diabético é melhor que ele faça a cada refeição, que ele dê uma corridinha. A cada lanchinho, é preciso? É assim, pode passar alguma coisa? Pode, não é assim tão... O problema paranoico. não é ficar paranoico, o problema é você passar fazendo mais ou menos durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí é acumulativo. É como se você colocasse uma folhinha de jornal no chão todo dia. No primeiro dia ela não é nada. Depois que juntou um tanto de dia, né? O problema já é maior. É bem grave. É um paciente que talvez tenha uma sensibilidade maior da gengiva, mais sangramento, a gengiva vai estar mais infeccionada, contaminada. Pode usar o fio dental? Deve, é obrigatório. Na verdade, assim, todo diabético tem que ter um problema maior na gengiva? Não, ele vai ter uma facilidade, uma fragilidade e, como eu disse, um problema com cicatrização. Então, machucou, vai ficar pior nele. Sujou, vai ficar pior nele. Mas não quer dizer que é obrigatório toda pessoa que tem diabetes ter um problema. Isso aqui, por exemplo, está demonstrando, olha, quando começa o problema, a gengiva fica inflamadinha, vermelhinha, só que ainda não está comprometido o periodonto. Então, quando está nesse momento, limpeza, cuidados, porque aqui, ó, resolve fácil ainda, sabe? Esse é o problema, quando deixa virar doença periodontal.